Fala galera, tudo beleza? Tudo na paz, tranquilo? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Metanoia Podcast. Eu me chamo Marcelo Santos e é sempre uma honra, um prazer e um privilégio ter cada um de vocês aqui com a gente. O pedido é o de sempre. Se você está chegando aqui agora nesse canal, já clica aqui no botão inscrever-se. Cara, tem muita coisa boa aqui, muito conteúdo para edificar a sua fé. Então clica aqui, fica por dentro, não perde nada, ativa o sininho da notificação, comenta, compartilha. Você que é de casa, você já sabe, é você deixar seu like, compartilhar, é o que nós pedimos para você aí, se você já é de casa. Lembrando que os nossos conteúdos, eles estão todos concentrados aqui mesmo, tá certo? A gente tem podcast, a gente tem vídeo curto, a gente tem corte, a gente tem tudo aqui para abençoar a tua vida. Antes de apresentar o nosso convidado que tá aqui, nós já batemos um papo de uns 20 minutos, já a cabeça já explodiu. Eu quero falar para vocês do Colégio Cristão Kairos. Esse episódio aqui, ele é patrocinado pelo Colégio Cristão Kairos e você pode clicar aqui na descrição, vai ter um link para você acessar o Instagram e você conhecer um pouco mais do trabalho deles. Cara, não é só uma escola que ensina princípios cristãos, é uma escola que prepara o seu filho de uma forma extraordinária para o mercado de trabalho, para que ele toque as esferas da sociedade, para que ele seja um agente do céu onde ele estiver. Então você precisa conhecer esse colégio. Minha filha está estudando lá, depois que a Eloy estudou lá, assim, cara, é impressionante o quanto ela evoluiu. Então eu quero fazer esse desafio para você que é pai, para você que é mãe. Lembrando, se você falar que foi pelo Metanoia, eles vão dar um descontaço para você lá. Então vai lá, procura. Tem uma unidade em Alphaville e tem uma unidade aqui em Suzano, caso você seja da Zona Leste de São Paulo. Tá certo? Então vamos lá. Pastor Bruno, da Onda Dura. E aí, meu querido? Tem que cumprimentar pra galera achar que não, entendeu? Pastor João, que bom, deu certo. Uma honra, cara. Uma honra estar aqui, deu certo, graças Glória a Deus. Correria do pastor. E aí, pastorzão, e dava, e não dava, e Verdade. cancelava, e viagem. Mas que bom, cara. Tô muito feliz que você tá aqui. Amém. Eu também. É. Manda um abraço pra galera aí. Fala, meus irmãos. Um abraço para vocês. Sejam muito bem-vindos a esse podcast aqui. Espero poder cooperar com o Senhor, com a igreja, com o que Ele tem feito aqui. Que você seja muito abençoado com tudo que a gente for conversar aqui. Amém. Pastorzão, vamos lá. Eu tenho algumas perguntas, né, como eu tinha Bora. dito pra você. Bora. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente ter um contexto aí, né? Legal. Como que o evangelho te alcançou? Você já vem de berço cristão? Como é que a fé em Jesus Cristo Legal. brotou dentro do teu coração? Aí fala pra nós. Eu nasci em Joinville, Nasceu sou em Joinville. joinvilense e morei lá até os meus 18 anos. Depois disso, eu fui enviado pela igreja, pela Onda Dura, para plantar a minha primeira igreja em Itajaí. Olha só. Santa Catarina também, fica 1 hora de Joinville, bem pertinho, próximo do lado de Balneário Camboriú. E lá eu fiquei 7 anos, né? E depois desses 7 anos, então o Senhor nos chamou para São Paulo, para nós aqui continuarmos, né? Passarmos pela reestruturação da Onda aqui em São Paulo. Ela já havia começado, né? Anteriormente, mas ainda era bem embrionário. E aí então nós continuamos essa obra aqui. E aqui estamos há 5 anos, né? 5 Olha anos. isso, cara. Então, sobre a minha casa, minha família, né? Eu e minha esposa já estamos juntos há mais de 18 anos. Olha aí, que benção. Desde os meus 14 anos de idade. Olha minha só, primeira cara. namorada, a gente casou, pela glória de Deus, a gente se converteu junto, se batizou junto, né? Tivemos nossos filhos. Hoje eu tenho 3 filhos. Tenho o Daniel, que tem 8 anos, Pedrão, que tem 5 e a Maria, que tem 4. E nós juntos participamos de todo esse processo. Então hoje eu sou plantador da Onda Dura, essa é uma das minhas funções na igreja, né? Ser um plantador, mas também hoje já atuo como um pastor regional, cuido da região de São Paulo, né? Não diretamente atuo como um pastor local, mas cuido dos pastores das igrejas que temos aqui. Então nós temos a Onda Dura no bairro da Moca, temos a Onda Dura na Avenida Paulista, no bairro da Bela Vista, bem na Avenida Paulista mesmo, ali no prédio da Gazeta. Temos em Guarulhos também, né, uma plantação da Onda, ainda não é uma igreja local consolidada, é uma plantação da Onda Dura em Guarulhos, em Campinas e em Bauru. Então temos esses 3 plantadores e temos os 2 pastores, né, uma em cada igreja em São Paulo. Então a minha tarefa hoje também é pastorear e discipular, acompanhar, né, supervisionar essa obra que está acontecendo. Trabalho também na parte de criação, sou head de criação na Olha Onda, aí. né? Cuido dessa parte do marketing, nós temos um Legal. diretor de marketing, mas eu trabalho junto com ele na parte de criação, de temas, conferência, né? Enfim, tenho essa responsabilidade e também planto a Onda Dura no Japão.
né? Sou plantador da Ondadura no Japão. Temos alguns grupos pequenos lá no Japão já, né? Já estou nessa função há 2 anos, né? Desde que da primeira vez que eu fui para lá, quando eu voltei com esse desejo no coração de plantar uma igreja lá. Então, todo ano eu vou para lá, né? Participo, me Legal. envolvo, formo também líderes e pastores lá. Muito bom. É isso aí, cara. E assim, pastorzão, cara, muito novo então, dentro do contexto de igreja, mas você já vem daquilo que nós chamamos As- aqui de berço cristal, Eu né? lembro, a minha mãe, ela passou por um processo de conversão quando eu tinha uns 5 anos. Eu Ah, lembro disso. sua mãe foi a fé primeiro, então. Isso, minha mãe. Aí meu pai, ele era católico nesse período e ela foi por muito tempo sozinha, eu acompanhava ela, né? Meu Hum, pai se converteu depois. Então eu vivi dentro de um berço evangélico, basicamente, né? uhum. Desde a minha infância ali, adolescência, mas eu caminhei na igreja até os meus 15 anos. Depois disso, a minha mãe já foi percebendo que eu tinha mais maturidade e que meu coração não estava na igreja, né? Então não adiantava ela forçar muita barra, Hum, né, nesse sentido. Então eu caminhei uns 3 anos assim, longe do contexto de igreja, né? Mas olhando para trás, eu tinha uma vida com igreja, eu não era convertido, né? olha E só. isso é um grande detalhe, né, da nossa história, né? Porque estar na igreja não significa ser igreja, né? E aí então foi aos 18 anos que eu e a Bianca nós fomos pela primeira vez na Ondadura. E eu lembro que ali, enfim, né, o pastor Lipão pregou, como sempre, né? Parece que estava pregando para mim, né? Eu falei, nossa, alguém contou minha vida para ele. Me E ali, pegou. enfim, me converti. Então começou todo esse processo da Aham, conversão, a obra do Senhor na nossa vida. E foi aham. quando aí a gente Bom, começou a caminhar, né? Deu os próximos passos de sim. ser formados, desenvolvidos. Mas não foi algo nunca que eu almejei. Muito pelo contrário, né? O ministério pastoral foi sempre algo que eu fugi. É isso que eu ia perguntar. Como é que foi essa questão de pastoreio, de plantar igreja? Sempre foi algo latente no seu coração? Não. Não. Eu sempre falo, alguém pergunta, pô, você sempre quis ser pastor? Não. Então como é que nasceu? Nasceu servindo. Foi assim que nasceu. Nasceu servindo a igreja. O que a igreja precisava fazer? Eu fazia, né? Então era limpar o banheiro, era colocar cadeira, era ser líder de um grupo pequeno, de um pequeno grupo, de uma célula, né? Enfim, o que a igreja precisa? E eu fui me apaixonando por isso. Aí eu fui percebendo, né, o que Deus já estava fazendo desde sempre, que essa era a minha vocação no reino, né? O meu propósito é o propósito de todos nós, glorificar a Deus, mas a minha Glorificar a Deus. vocação era uma vocação pastoral. Então isso foi se Aham. desenvolvendo, né? Então, pastor, eu quero ser pastor, o que eu faço? Meu irmão, começa a cuidar de uma pessoa. Uau, Discipula uma pessoa bem. Você não está disposto a isso, cara? esquece. Esquece. Não dá, não Não tem. dá. Como é O que você vai pastorear uma ministério é igreja, né? isso, né? Como é que você vai pastorear uma igreja, né? Cara, Você vai real. ser líder de 100, não é líder de 10, né? É o princípio de Jetro lá, né? Vamos ir delegando as responsabilidades aos poucos. Então, se você não tem paixão, né, de dedicar sua vida, entregar para que outro seja formado, provavelmente você não vai ter disposição ou o ministério vai ser um problema, né? Porque o Cara, ministério pode nos real. levar a vaidades, né? Ao orgulho. Então, se seu coração não está focado nisso, é melhor nem entrar, né? Era o Cara. que Spurgeon falava, né? Se você pode fazer outra coisa a não ser pastorear, então faça, né? Porque o chamado é irrevogável, É né? Então, aquele irrevogável. que foi chamado para isso, ele não consegue fugir. Se Exato. você consegue, então fuja, Então fuja. né? Cara, o Hernandes Dias Lopes, ele diz que o ministério são algemas invisíveis, Nossa, né? é isso E mesmo. aí ele fala assim, muita gente diz assim, poxa, eu tentei de tudo, nada deu certo, eu virei pastor. Só que ele diz que não é isso, ele fala assim, é quando você enxerga várias portas, você tem Exatamente. capacidade e habilidade para entrar por aquelas portas e ser bem sucedido, Isso mesmo. mas o que Não queima é o adianta. ministério, É é, isso é a mesmo. Forte, né? vocação. Forte. Pesado, né? Fernandes é Fernandes, né? Não tem jeito. Sempre brilhante. O pastor Bruno, o senhor falou uma parada muito legal. Nossa. Falando, senhor, o pastor Bruno tem praticamente minha idade, cara. É o costume, eu vou falar você. É, você falou do serviço. E isso Isso. é muito louco, né? Porque às vezes as pessoas, elas. E é bom, quem almeja o episcopato, uma boa coisa almeja, Uhum. mas a galera às vezes esquece dessa questão do serviço, porque é no serviço, é no caminho do serviço que você encontra essa questão da sua vocação. Muita gente fica, poxa, Exatamente. qual é a minha vocação? O que eu tenho que fazer e tal? E aí você vê Davi encontrou sua vocação servindo. Exatamente. Matou o Fazendo. gigante e falou, opa, peraí, então quer dizer que Exatamente. tem um negocinho aqui. Muito bom. Isso é verdade, cara, né? Porque você para pra pensar, né? Geralmente as pessoas falam assim, eu queria ser pastor. Já ouvi isso várias vezes. Você já ouviu também, né? Calma, Não, eu muito. quero ser pastor. Mas por quê? Não, porque eu quero pregar. Pô, meu irmão, Sabe de nada, né? pregar é a parte mais fácil, né? Assim, não que seja fácil, Não que né? seja Mas fácil. entre elas, né? Aham. É a mais fácil, né? Porque e eu acho que esse é um grande desafio do ministério pastoral, né?
Não é você se tornar um ativista na igreja. Não é isso. Mas é ter o coração no lugar certo, ter o coração de servo. O pastor, entre os maiores, ele é o servo. Esse é o princípio de Cristo, né? Aquele que quiser ser o maior deve ser o menor. Então, o princípio do pastor é que ele é servo de todos. Né? Então, a gente não usa a liderança que Deus dá a um pastor, não é uma liderança sobre os outros. É uma liderança em favor dos outros. E isso muda tudo, quando eu entendo que o que Deus me deu não é para mim, é para o outro. Né? Porque é isso que o pastor faz. O pastor prega para o outro. O pastor aconselha para o outro. O pastor, ele planta uma igreja para o outro. Porque provavelmente ele nem vai continuar naquela igreja. Né? Então, o ministério pastoral é um lugar onde Satanás nos ataca nas vaidades. Por quê? Porque é onde nós podemos estar mais vulneráveis. Porque a gente precisa se submeter. Então, é um processo de submissão a Deus, submissão à igreja a qual eu pertenço, a visão da minha igreja, aquele que me envia, enfim, são dilemas, né, que se você não conseguir fazer isso agora, lá na frente você não vai conseguir. Por Você isso não que o princípio é o respeita. básico, discipule um. O que a sua igreja precisa? O coração do pastor passa sempre por esse filtro. O que Deus precisa? O que Deus quer que eu faça? Onde a minha igreja precisa de mim? Essa é uma régua básica, né? Onde é que está o teu coração? O que você quer ganhar com isso? Você está disposto a perder com isso? Meu Não é Deus. verdade? Muito Esse é o forte. princípio do Não, muito forte, pastor. pastor. Muito forte mesmo. E sabe o que eu ia perguntar para nós? Já fizemos essa introdução na nossa conversa, mas eu percebo assim, né? Falando ainda dentro desse contexto de pastoreio, igreja, plantação. Hoje nós temos a cultura aí, né, do hype de, poxa, criticar, menosprezar a importância da igreja, a importância de congregar. Verdade. Pô, eu sou igreja, eu não preciso desse ajuntamento, eu não preciso estar junto, não preciso de alguém falando da minha vida. Como é que você vê, pastor, esses ataques? Como que a igreja deve lidar com isso? Passa para nós assim a seu É, entendimento dessa questão. acho que existem dois dilemas. Primeiro, a maneira como a igreja trata isso. Esse é um problema real. Acabou. Né? Ele é um problema real. Isso realmente acontece. Por Uhum. conta de uma cultura, são traços geracionais, né? Essa cultura mimimi, de eu, né? De se colocar em cima de si, né? Nós temos alguns livros que falam sobre isso, por exemplo, filósofos, né, seculares que falam muito sobre isso. A gente tem um livro muito conhecido que estourou mundialmente, que é A Sociedade do Cansaço. Hum. Até foi escrito agora um livro, eu não lembro, foi um autor brasileiro que escreveu um livro que chama A Igreja do Cansaço, né? Ele foi baseado em cima desse livro, né? Esse autor, ele tem vários livros sobre Favor Fechar os Olhos, é um livro muito bom, bem pequenininho. Ele tem um olhar muito filosófico a respeito da nossa própria geração, né? Um dos motivos pelo qual nós sofremos com tantas crises de ansiedade, burnout, enfim, tantas crises, é fruto desse olhar para si, né? Ele fala como, por exemplo, para nós parece que o tempo sempre é pouco. Parece que o tempo é sempre nosso inimigo, é inimigo da nossa geração. Poxa, eu queria ter 48 horas no meu dia para poder fazer tudo o que eu preciso fazer, né? E a gente passa, sei lá, 1, 2 horas rolando o Reels do Instagram, né? Gastando um tempo sempre conosco. Uau, meu Deus. E, Pesado, hein? e parece que por isso que o tempo não sobra, né? E é por isso que ele dá um exemplo muito forte. Ele diz o seguinte, porque né, vai fazer sentido dar essa introdução, né? Mas ele fala que é por isso que o tempo para quando você abraça alguém que você ama. Porque você está gastando o seu tempo com outra pessoa. Isso é Profundo. forte, não é? Profundo Quando eu li demais. isso, eu falei, meu Deus do céu, né? Como isso é um fato verdadeiro, né? Como parece que o Senhor redime o tempo gastando tempo no outro, né? Então, esse é um princípio da nossa cultura. E a igreja precisa se posicionar com sabedoria e não com um facão na mão, né? Eu Boa. acho que essa é a grande Boa. diferença entre Davi e Salomão, né? Deus não permitiu que muitas coisas continuassem com Davi, porque Davi carregava sangue nas mãos. E era necessário, foi necessário, Foi necessário por um mas já tempo, não né? era mais. Agora era importante uma geração de Salomão, uma geração de sabedoria. Nem mais caminhar com uma espada na mão, né? E nós não precisamos mais fazer isso. Nós precisamos ter sabedoria. Sabedoria para lidar com esse assunto, né? E entender, tá, mas por que essa pessoa não quer vir? Por quê? Por que ela quer ficar em casa? Enfim, a gente teve os frutos da pandemia, né? Cultos online, enfim, necessidades. Mas hoje não é mais assim. Então, o primeiro princípio é o conselho bíblico. O conselho bíblico de Hebreus. O autor de Hebreus diz que nós não devemos deixar de nos reunir como Como igreja. igreja, né? Ponto, como é o costume de alguns. Então, é necessário, por exemplo, eu preciso do outro. O princípio da igreja é esse. Eu não sou igreja sozinho.
Eu não posso afirmar eu sou a igreja. Essa é uma frase incompleta. Eu não sou, eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Nossa. Eu preciso de você. Um dedo não pode dizer que ele é o corpo. Não pode, ele pode dizer que ele é um dedo e que ele tem uma função muito importante no corpo. Mas ele sozinho não é. Tanto que se você cortar o seu dedo ou o seu coração, que é um órgão tão importante, o seu corpo não vive sem seu coração. Mas se você tirar o seu coração do seu corpo, ele morre. Porque ele não tem utilidade fora do corpo. A utilidade dele só é útil, a função dele só é útil dentro do corpo. Então eu Exato. preciso do outro. Esse é um princípio em todo tempo, né? A maior parte dos mandamentos e ordenanças do apóstolo Paulo são recíprocos, são mútuos. Eu preciso do outro para cumprir com os mandamentos. Eu não posso cumprir sem o outro. Amar a si mesmo, amar ao outro como eu amo. Eu preciso do outro. Eu preciso. Sem ele eu não consigo. Então, por exemplo, como é que você vai chorar uns com os outros em casa? Não tem Não como. dá. Não tem como se alegrar uns com os outros em casa, desconectado. Então, a vida cristã, ela não é uma carreira solo. Não é. Não existe cristão carreira solo. Não existe. Todo cristão sem o corpo, ele morre. Todo cristão sem uma congregação, ele morre. Todo cristão sem discipulado, morre. Não, não existe. Isso na história da igreja, né? Na história bíblica, nunca houve uma pessoa. Essa pessoa sempre foi responsável por um corpo, por um povo. Cara, E sempre aconteceu, né? O apóstolo Paulo planta a igreja, estabelece pastores para que aqueles pastores cuidassem do povo. É sempre em prol do outro. Esse é o princípio do reino de Deus. O reino de Deus não é uma carreira solo, né? Não é uma corrida de 100 metros. A gente sempre fala Sem isso, né? mais. É uma maratona. Você precisa do outro, né? Na verdade, a igreja, se ela for associada a uma corrida, ela é uma corrida de revezamento. Um bastão é passado para cada geração. É. Então, a igreja não vai parar. Não começou, o Marcelo não começou em mim. E ela não vai acabar em mim. Ela não começou e não vai acabar. Eu preciso do outro. Uma geração precisa da outra. Um irmão precisa do outro. É. É por isso que Deus dá dons para cada um exclusivamente. Para alguns deu dons de apóstolos, para outro de profeta, para outro de mestre, para outro de pastores, para outro de evangelistas. Não nos deu todos os dons. Por quê? Porque eu preciso depender do outro. Cara, é louco Uma igreja isso. só é completa um com o outro. A minha vida só é completa com a minha esposa. Sozinho não. Desde o princípio, o homem não foi feito incompleto, mas ele foi feito para precisar de outro. Cara, Ele precisava da mulher, né? Eu vou fazer alguém que te auxilie e corresponda. O homem sempre foi completo junto. A igreja precisa um do outro, a fé cristã precisa um do outro. cara, que Não é doideira. verdade? E Então, assim, e eu acho que é isso que a gente precisa de sabedoria para comunicar isso. Não é uma imposição. Não, não é você precisa, não, você vai para o inferno. Não, é muito mais profundo do que isso. Não é apontar para o inferno, é apontar para o céu. Esse é o princípio da eternidade. Você não vai ter um lugar VIP na eternidade. Não vai existir condomínio fechado para você. Você vai viver, não vai haver uma mesa para você. Existe uma única mesa no céu onde todos nós vamos ser. Não existe glória a várias Deus. mesas. Não, com esse, não, não, não. É eu e Deus. Não é. Nunca foi. Nunca foi só você e Deus. Sempre fomos nós e Deus. Cara, isso é louco, né? É, eu tava lendo um livreto recente do John Stott chamado Cristianismo Equilibrado. Nossa. É Cara, te lindo. vira do É avesso, lindo. né? É lindo. E lendo esse livro, eu tive uma perspectiva, né, da leitura que a nossa fé, ela é tão linda quando nós olhamos para a cruz, né? A cruz ela tem os seus dois braços, nós sabemos que é o braço vertical e o braço Uhum. horizontal, e aquilo ali nos ensina muito, né? A Exato. verticalidade do nosso relacionamento com Deus precisa ser derramada na horizontalidade das pessoas ao nosso redor, né? Eu não me lembro quem foi que disse isso, mas disse que é até irracional você querer ser essa pessoa, não só no contexto de igreja, mas autossuficiente e que não depende de ninguém para nada. Porque um cachorro, sim, ele nasce e ele vai latir porque já é um instinto. O ser humano, até para falar, precisa que alguém ensine, né? É verdade, Olha cara. que loucura. Então acaba sendo irracional você É. achar que você pode viver e você pode fazer tudo sozinho. Então, cara, isso é louco isso. E eu acho que isso é muito importante, né? A autossuficiência é o maior sinal do auto-engano, né? Assim, não há como, assim, ninguém é autossuficiente, né? E essa é uma luta dos nossos dias, por exemplo, né? Essa luta, a luta feminista, por exemplo, que não é a tentativa de somente dar direitos iguais às mulheres, mas é de dar direitos maiores e isolar. Eu não preciso de um homem. Isso não existe. Você imagina isso dentro de um casamento?
Um marido falando, não preciso da minha mulher. Como não? Ou uma mulher falando, não preciso do meu marido. É óbvio que você precisa. E não há vergonha nenhuma em falar isso, né? E o problema é que nós achamos autossuficiente, nós achamos o fim em si mesmo, né? E esse é o problema dos nossos dias, do egoísmo, né? O egoísta, ele acha que, enfim, só existe ele no mundo. Só existe ele. Ele é suficiente. E a grande verdade é que não é. Não cabe outra coisa, né? No vocabulário de um egoísta não tem outra palavra, só tem eu. Só cabe ele, né? Não cabe outra coisa. Não existe espaço para outra coisa, né? E isso é algo que a igreja precisa tratar. Aprender a tratar e a priorizar os relacionamentos. Uhum. Priorizar os relacionamentos. Ter relacionamentos verdadeiros. Não é relacionamentos organizacionais. São relacionamentos verdadeiros. Constrói vínculo, né? E Aliança isso é mesmo, né, independente do pastor? tamanho de uma igreja. Isso não depende, uma igreja pequena ou igreja grande. Independente disso. Não tem nada a ver com o tamanho de uma igreja. Mas tem a ver com a intensidade dos relacionamentos. Como os relacionamentos são tratados. Muito Porque bom. muita gente, cara, e é uma outra ponta, por isso que a gente precisa conversar com sabedoria, muita gente realmente não sente necessidade, porque nunca foi uma necessidade. Nunca foi, nunca foi. Gente que se frustrou porque foi tratada de forma indiferente. Então, Uhum. poxa, se eu sou indiferente aqui, realmente não faz diferença eu estar aqui. Se eu estar em casa ou ali, tanto faz. Então, é uma responsabilidade da igreja de não Uhum. só não é a tentativa de encontrar um culpado, mas é a tentativa de ser a solução para esse problema. Porque Uau. apontar o dedo é fácil, é o que a gente estava Uhum. comunicando. Apontar o dedo é fácil, essa é a Aham. parte mais fácil. Dizer que está Aham. errado, ó, tá lá domingo em vez de ir para a igreja, não vai, né? Mas, mas por quê? Peraí, por quê? Qual é a nossa responsabilidade nisso? O que, que nós podemos fazer para trazer esse povo de volta, né? Para quebrar essa consciência, entende? Cara, muito bom, pastorzão, muito bom. E dentro dessa mesma pergunta, né? Eu queria que você falasse o quanto que a igreja ela é importante para a sociedade. Nós estávamos conversando aqui, e obviamente, né, gente, quando nós olhamos para a história da igreja, do cristianismo, nós temos, né, um período obscuro, infelizmente, mas nós temos os períodos de avivamento, nós Hum, temos os períodos, e até hoje nós temos é, a, nós temos colhido os frutos da relevância da igreja. uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho, como um plantador de igreja, como um pastor de igreja local também, o quanto que a igreja ela é importante para a sociedade, nas suas missões, nos seus valores, enfim. Uhum. Eu acho que essa é a pergunta correta. É o quanto a igreja é importante para a sociedade, né? Porque é a partir da sociedade, é a partir da igreja que a sociedade ela se revela na plenitude. Porque, por exemplo, né, a gente obviamente tem momentos obscuros na história da igreja. E talvez esse é fruto da nossa mente dualista, né? De acreditar que algo bom não pode acontecer em meio a algo ruim. E a vida é assim. A vida é assim. A vida é marcada por, às vezes, os melhores momentos da nossa vida a gente está passando as maiores crises, né? De N maneiras. Talvez teu filho está nascendo em meio a uma crise financeira, pior crise financeira que você já teve, mas isso não deixa de isolar aquilo que é bom. E a igreja vive da mesma forma, né? Até porque a igreja não é perfeita, né? O nosso Senhor é perfeito, né? O cabeça é perfeito, a obra que ele faz, e esse é o motivo pelo qual a igreja perdura até hoje. Não é porque ela teve homens bons, mas é porque teve um Senhor que o sustentou em todo o tempo, né? Por isso que impérios caem e a igreja permanece, né? Por quê? Ah, porque a gente é top demais? Não, é porque tem um Senhor que é soberano em todo o tempo, né? E é dessa soberania que a sociedade desfruta, né? A reforma protestante foi o pilar dessas mudanças, né? A igreja deixou de apenas cuidar daquilo que era sacro, santo, né? E a reforma considera tudo como santo. Se eu nasci de novo, toda a minha vida é santa. O meu trabalho é santo, a Uhum. minha casa é santa, então eu não tenho um lugar que é santo. Agora todo lugar é santo. O lugar onde eu estou se torna santo. Eu santifico o lugar que Aleluia. era profano, né? Esse foi um princípio, um pilar da reforma. Esse foi um pilar. João Calvino fala que, por exemplo, o trabalho é um instrumento da providência de Deus. Então, o meu trabalho é santo, né? E é por isso que, por exemplo, os grandes reformadores construíram o sistema educacional que nós temos hoje. John Wesley foi um grande pilar da reforma educacional. Então, se hoje nós temos, por exemplo, uma estrutura educacional como nós temos hoje, isso é fruto da reforma protestante. O ensino médico, hospitais são frutos da reforma. Hospitais como nós temos hoje, hospitais públicos, não é fruto de um governo. Isso é fruto de uma reforma protestante. Foi a igreja foi pilar disso. Universidades. Mackenzie, em São Paulo, uma das maiores faculdades do Brasil, protestante.
Então, a universidade como nós conhecemos hoje, por exemplo, ela é fruto disso. Ela considerou que a biologia precisava ser estudada, a filosofia precisava ser estudada, a matemática precisava ser estudada. Isso não foi fruto de qualquer outro órgão, isso foi fruto da igreja, porque a mãe de todas as logias é a teologia. É a partir do Senhor que a gente estuda todas as coisas, né? Nós só temos acesso a essas coisas graças à teologia, né? Então, é por isso que nós percebemos, por exemplo, saúde, educação, a estrutura de trabalho, por exemplo, modelo de trabalho, é fruto disso. Nós percebemos, por exemplo, a nação americana desfruta de princípios batistas, né? E a gente vê a maneira como eles enxergam o trabalho, né? Como algo santo. E como nós temos uma certa dificuldade hoje, dentro da nossa cultura, perceber essas áreas, né? A influência da igreja não é somente na área religiosa. A influência da igreja é em toda a cultura. Teve uma situação, isso é uma história muito legal. Nós recebemos aqui na nossa igreja no ano passado um prefeito de uma cidade japonesa, a cidade de Minokamo. O prefeito da cidade, ele veio para o Brasil, teve um encontro com o Yuji e tal, e num domingo ele veio participar de um culto. Foi o primeiro culto que ele participou na vida dele. Né? Ele participou do culto, enfim, foi muito legal essa experiência dele. E isso já é um marco, né? Assim, um japonês, um prefeito participar de um culto no Brasil. Ele participou do culto, ele ficou muito. Depois, no almoço, a gente começou a conversar, né? E ele falou que ele ficou muito impactado com os jovens, os membros da igreja, eles estavam muito empolgados, ele não sabia o que era. Ele não sabia falar direito, levantando a mão e chorando. Que negócio é ele esse, nunca viu isso, né? E ele tentou perguntar, mas por que eles fazem isso? Cara. Ele chegou até a mencionar, por exemplo, dízimos e ofertas. Ele falou, mas por que as pessoas entregam dinheiro aqui? Por que isso é importante para elas? Né? Foi porque eles sabem que assim como a vida deles foi mudada, muitas outras pessoas vão ter a vida mudada. Mas mudada para quê? Qual que é o impacto disso na sociedade? Essa é a pergunta. Qual é o impacto da igreja na sociedade? Por que investir nisso? Cara. E ele falou, aí, enfim, eu tive a tarefa de responder de forma lógica para ele, não de forma espiritual, mas de forma lógica, porque muitos casamentos aqui estão sendo restaurados. Filhos que poderiam ter vários problemas, disfunções no futuro, estão tendo a sua família redimida. Se a família está sendo transformada, o trabalho também é transformado. Esse trabalhador vai trabalhar melhor, né? A sociedade vai trabalhar de maneira mais ética e justa, né? Então, nós vamos trabalhar de forma ética, nós vamos olhar de forma ética para o mundo, nós vamos tratar o outro com ética. E a igreja é quem ensina isso. A nossa Constituição, a Constituição brasileira, ela é fundamentada na Bíblia. Os princípios éticos que eu e você carregamos, eles são bíblicos. O respeito mútuo, enfim. E aí ele... Nossa, então a igreja é importante, né? Olha isso, cara. A igreja é muito importante. Se é um cara que é só do lado espiritual, o cara faz uma pergunta Exatamente, dessa... Então, você pode falar, enfim, sobre né, que ela está estabelecendo o reino de Deus. Tá, mas e de forma prática, porque palpável, a pergunta dele é prática. A pergunta dele então não dá pra você só dar uma resposta espiritual. Exatamente. Obviamente que, igual você falou, né? Tudo se torna santo de alguma forma. E é interessante você falar isso, parceiro, porque... quando você lê ali os Pentateucos, né, você vê algumas leis que dentro do contexto ali você olha e fala, cara, que doideira, o boi chifra alguém, tem que matar o boi, e você fala, mano, coitado do boi e tal, e você fica naquela... Mas aí, quando você lê Deuteronômio, Deus diz assim, ó, essas leis estão sendo dadas pra vocês porque as outras nações vão dizer, não há nação mais justa como essas. Exato. Olha que loucura dentro do contexto. Deus já mostrando a missão de justiça e de que a nação de Israel seria diferenciada entre as nações no convívio. Na vida comum. E até hoje. E até hoje. E o Tim Keller fala muito sobre isso, né? Ele tem um livro, todo plantador de igreja precisa ler, todo cristão precisa ler, né? Mas plantador é uma exigência, né? É a igreja centrada. Igreja centrada. Né? É um livrão, ele fala sobre o impacto da igreja na cidade, né? Ele fala sobre o evangelho, cidade, e enfim. E uma das coisas que ele fala é sobre Jeremias 29, né? O conselho de Deus para o povo. Né? Enquanto todos os profetas apontavam, falsos profetas, apontavam para que o povo saísse da Babilônia, Jeremias fala o contrário. Jeremias fala, não, vocês têm que ficar. E qual que é o conselho de Jeremias 29? Fiquem, estabeleçam, trabalhem por benefício da Babilônia. Vocês vão estabelecer filhos aí, vocês vão trabalhar aí. E esse é um grande princípio, né? A igreja não trabalha para o bem da própria igreja. Toda igreja ela precisa ser bênção para a sua cidade. Toda igreja, ela não trabalha em prol da igreja. É isso que faz um político cristão. O político cristão não trabalha para crente.
Ele trabalha para o bem da sua nação. Boa, pastor. Isso é Ele exato. trabalha para o bem da sua nação. Então, independente se eu sou cristão, se o fulano ali, ele é espírita, se ele é... Eu vou trabalhar para o bem dessa comunidade, eu vou trabalhar para o bem dessa nação. Então, o papel da igreja é trabalhar para o bem da sua comunidade, independente de quem ela seja, porque isso dá bom testemunho, e por meio do bom testemunho, Cristo é glorificado. O nome de Deus é conhecido. Né? Isso é um pilar fundamental para a gente entender o quão a igreja é importante para a sociedade. Cara, é muita coisa boa, né, pastor? É tantas vidas transformadas, famílias, pessoas recuperadas de droga, e, cara, igrejas com institutos e. Cara, é tanta coisa boa que, é igual eu falei, né? Às vezes entristece de ver essa galera surfando nesse hype, né? De Isso. pegar as coisas ruins e exaltar na internet. Agora tem a parada do react, né? Eu sou um Sim, cara que sim. às vezes eu faço uns react, mas eu prefiro fazer react de coisa boa. Isso Eu gosto, né? Mas, enfim, é triste, né, de você ver a galera surfando nisso. Ah, por isso que eu não vou pra igreja. Cara, abre um pouco a sua visão, né, o seu entendimento. É igual o pastor falou, entender por que que você tá tão frustrado com a igreja. Exatamente. E você procurar uma igreja saudável para você congregar. Quando nós lemos ali Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz claramente, né? E os que eram salvos iam sendo acrescentados à igreja. Exatamente. Todos os dias, A né? Todos os igreja. dias Deus ia sendo acrescentado. Isso é verdade. Entendeu? Ah, pastor, ainda dentro dessa temática, né? Como que a igreja pode ser relevante no mundo secularizado sem perder a sua identidade? Como que a igreja pode ser relevante nos tempos atuais, né? Quando eu digo secularizado, não estou falando de questão de Sim, sim, imoralidade, nada, sim, sim, mas no sim, mundo sim, secular mesmo, arte, as sete esferas da sim, sociedade, sim. enfim, Uma como que igreja uma contextualizada, igreja né? contextualizada, Uma igreja sem perder a sua contextualizada. identidade ali, né? Geralmente as pessoas enxergam, né? E sempre os extremos disso. Ou você vai ser hipercontextualizado, ou você vai ser totalmente descontextualizado, né? Ou você abraça inteiramente isso e a gente tem que fazer tudo o que estão fazendo, ou não, a gente não vai fazer nada, porque a Uhum. gente não pertence a esse mundo. É um Quando perigo. O senhor é fala um que perigo, esses são dois dois extremos é extremos perigosos. que no Aham. fim se tocam, né? São dois extremos muito perigosos, Uhum. porque a igreja precisa se contextualizar. Isso é um processo natural, histórico, a contextualização. É por isso que nós temos uma Bíblia em português. Porque foi Simples contexto assim, né? simples assim. Então, qual que era o motivo? É que você tivesse acesso ao conteúdo bíblico. Então, o motivo pelo qual nós contextualizamos é o mesmo, é que as pessoas tenham acesso à igreja. Porque geralmente a gente está respondendo perguntas, a gente pode cair nesse erro, de que responder perguntas que ninguém está fazendo mais. Porque Cristo é a resposta para todas as perguntas. Isso é um fato. Cristo é a resposta. Nada pode mudar isso, né? Essa é a pedra angular que sustenta a igreja. Cristo, né? Pronto, acabou. Mas qual que é a pergunta para que Cristo seja a resposta? Ah, Porque a pergunta da geração boomer não é a pergunta dos millennials. Não é a pergunta, mas qual que é a pergunta dos nossos dias? Por exemplo, nunca se falou tanto sobre saúde mental. Então, Cristo é a resposta sim. para essa pergunta, mas eu tenho que entender essa pergunta, né? Então, a grande diferença é que a igreja precisa se adaptar ao seu tempo, mas nunca se adequar ao seu tempo. E Nossa. essa é uma grande diferença, se adaptar e se adequar. A gente não se adequa aos valores, nossos valores não mudam, né? A igreja sempre caminhou na contramão do mundo, sempre, sempre ao longo da história, não é agora. O mundo não se tornou pior, ele sempre foi ruim. Sempre foi ruim. A maldade pode aumentar, mas sempre foi ruim. E a igreja sempre caminhou na contramão, mas ela sempre se adaptou ao seu tempo. A gente vai ver a transição da igreja do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Houve adaptações. O apóstolo Paulo fez isso com Timóteo, né? Para quando ele estabelece igreja em Atenas, quando ele estabelece igreja na região da Grécia, ele teve que mudar. Não adianta, a igreja teve que mudar. Não dava para ser como era. Essa era a briga de Paulo com Pedro, né? Assim, Verdade. Pedro, tipo, você tava aqui de boa, agora você sai, peraí, cara. Agora você tá Então vendo não esse é Miguel aí? assim, entendeu? Então, a igreja sempre teve que se adaptar e ela Muito bom. precisa se adaptar ao seu tempo. Descobrir quais são as perguntas. Isso não é uma questão de jovens, é uma pergunta de agora. Quais são os dilemas de agora? Qual é a Aham, pergunta por saúde emocional? O aham. que que, o que que é depressão mesmo? Será que depressão é só falta de Deus? É. É isso? É falta de fé? Ou não? Ou é uma doença? Ou é uma doença? Eu tô gripado, eu vou falar que é falta de fé? Não, eu vou tomar remédio e vou me tratar. Eu É. não quero estar assim. Então, a Aham. depressão nem sempre É. ela é falta de fé. E na É. grande parte dos nossos dias não é falta de fé, né? Uhum. É óbvio que se eu sair sem camiseta, no frio e na chuva, provavelmente eu vou ficar gripado. É óbvio.
né? E é isso que precisa ser tratado. Então existem precauções. Como a igreja pode prevenir, por exemplo, doenças emocionais? Como a igreja pode? Tanto que a gente teve um tema, né? Todo ano a gente tem um tema, nós chamamos de tema Dilemas. É uma série de mensagens, né? Que sempre acontece em setembro, por conta do Setembro Amarelo. Então em setembro a gente sempre passa, né? O setembro inteiro, toda semana, falando sobre, né? Como tratar, como lutar, né? Como se posicionar diante da ansiedade, de pânico, enfim, diante dos dilemas emocionais à luz da palavra de Deus. Como que Deus encara isso? Como que o povo de Deus luta contra isso, né? Então essa é uma pergunta que, por exemplo, leva as pessoas a saber, eu quero ouvir sobre isso. Eu quero ouvir sobre isso. Eu quero saber o que a igreja pensa sobre isso. O que Deus pensa sobre isso. Se a igreja é, né, a embaixada do reino de Deus, então o que Deus pensa sobre isso? A igreja precisa responder essa pergunta. Sim. Qual que vai ser a resposta? Cristo. Uhum. É óbvio que Cristo é a resposta para isso. Que em Cristo, né, nossas dores encontram um lugar seguro. Em Cristo. Mas eu preciso primeiro ouvir a pergunta. Ouvir a pergunta. E assim, você falou uma coisa que é real, né? Eu peguei aqui na hora que você estava falando. Quando se fala de contextualização, quando se fala de coisas contemporâneas e seculares, sempre as pessoas associam a jovens. Alguns pastores, né, que são um pouco mais reservados e tem um pouco medo da contextualização. Não, isso é coisa de jovem. Isso. Esse negócio é da juventude. Não, tem que tocar nesses assuntos. Como se contextualização fosse uma roupa. É uma roupa, né? Não, tem que usar uma roupa diferente, não pode mais usar terno. Como se isso fosse contextualizado, tem nada a ver. Não é isso. É a forma de enxergar o mundo, como que a igreja enxerga o mundo e como o mundo enxerga a igreja. Isso é contextualização. Então, isso passa com certeza por um rebranding, isso passa por roupa, isso passa pelo jeito que você fala, mas é muito mais profundo do que isso, é uma mentalidade. Uma mentalidade que extrapola gerações, né? Por exemplo, você pode passar de geração em geração e a igreja não se contextualizar. Não tem nada a ver com isso. Então, é a forma como eu enxergo o mundo, né? Isso parte muito da cosmovisão, né? A cosmovisão é a lente, né? É a lente bíblica que eu enxergo o mundo. Mas como que o mundo tá? A lente é essa. A minha lente é a Bíblia. Esse é o óculos que eu uso para enxergar o mundo. Agora tudo clareou. Mas o que eu tô vendo? O que eu tô vendo? Quais são os problemas? Por exemplo, a gente está num tema agora, na série de mensagens na Onda Dura, que se chama Deus e o Dinheiro. Deus e o dinheiro. Então, é uma série de mensagens que trata à luz da palavra sobre a nossa vida financeira. Então, tratar como assuntos que estão em alta agora, por exemplo, tigrinho, bets. Pô, real. Entendeu? Assim, hoje, cara, só pra você entender, hoje o cenário disso. Hoje, 0,67% do PIB brasileiro é fruto de apostas online. Que loucura. Do PIB. São 68 bilhões gastos por mês. Cara, que loucura. Já parou pra pensar? O Brasil gasta 68 bilhões. Mano, é muita grana, cara. São 21 milhões de pessoas que todos os meses, eles estão endividados. 15 milhões de brasileiros estão endividados por conta de aposta online. 15 milhões. E endividamento você está tirando conta para pagar luz, comida e está gastando em aposta online. E às vezes dentro das nossas congregações. Dentro das igrejas. Porque a gente associa milagre a dinheiro fácil, não é? É. O que é um milagre? Não, dinheiro que veio fácil. Não esperava, Deus proveu. Como se isso fosse milagre. E de fato Deus pode fazer? Pode. Mas não é você que é abençoado com o tigrinho, por exemplo. Alguém vai ser, mas não vai ser você. Não vai ser você, cara. Não vai ser você. Então, o que é um milagre? Trabalho. Trabalho é milagre. Como que Deus abençoa? Gênesis 26. Como que Deus abençoou Isaac quando ele plantou? Não havia bênção sem plantio. Entendeu? Então, como que Deus abençoa? Você quer ser abençoado? Então trabalhe. Deus abençoa o trabalho. Deus sempre abençoa a obediência. Então, quando a gente muda a nossa ótica de que trabalho não é pecado, trabalho não é fruto do pecado. Depois quando você teve que trabalhar. Não, ele sempre trabalhou. Sempre trabalhou. Só ficou um negocinho mais puxadinho, né? Ficou puxado. Com certeza ficou puxado, né? Mas quando você redime e você nasceu de novo. Aí é outra história. O trabalho é encarado de outra forma. Você tem alegria no trabalho, né? Então, como é importante falar sobre esses assuntos? Pô. E aí um pastor que às vezes está descontextualizado e ele tá com aquela lente, igual você falou assim, não, nós não precisamos dessas coisas, não precisa saber de nada. Exatamente. Você perde a oportunidade de ministrar o coração de alguém
bem e transformar a vida de uma É. família. Às vezes tem uma mãe que tá ali, uma esposa, que ela não consegue falar pro pastor, ela não tem essa liberdade, mas o marido tá nessa situação. Mas você prega uma mensagem de Sim, púlpito ali que a gente já teve rompe a casos, barreira. cara, já teve casos de pessoas que penhoraram a casa por conta de apóstolo online. Meu Deus. Perdeu a casa e a esposa não sabia. Olha isso, cara. Só foi chegar quando ele falou, cara, a gente vai perder a casa. Porque eu apostei isso. Eu apostei gastei nossa casa. Então isso é muito mais grave do que a gente imagina. E esse é o problema da igreja. Esse é um dos problemas que nós temos. Eu sou pastor de igreja. A gente vive dentro da nossa bolha. Entendeu? E acho que o maior problema que nós temos dentro da igreja é porque a pessoa não está lendo a Bíblia. É porque a pessoa teve uma briga no casamento. E isso só acontece por você ser tratado. Mas, meu irmão, a realidade do mundo aqui fora não é essa. Aqui fora, o marido tá batendo na esposa. Tá perdendo casa por conta de dívida. Entendeu? Tem criança sendo abusada. Esse é o problema real. Como é que a gente tá lidando com problemas reais de um mundo real? Cara. Tá entendendo? Às vezes a gente tá falando sobre dicotomia ou tricotomia. A gente tá falando, entendeu? Calvinismo, arminianismo. Armínio ou Calvino. Quem que você é? E você é pré, você é pós-milenista, ou você é amilenista? Quem que você é? Entendeu? Isso precisa ser debatido. Aham. E o lugar acadêmico é necessário para isso. Isso molda também a nossa forma de pensar. Isso não pode deixar de existir. Não pode. Mas essa parte não pode ser desprezada também. É. Entendeu? Qual que é o problema real das pessoas? Resumiu o Eu universo lembro e a que eu vou te dar um cosmovisão. exemplo. Eu cheguei em São Paulo, primeiro mês que eu tava aqui, um casal me procurou, não eram da igreja, fora da igreja, e falou, olha, né, resumindo a história, né, não vou contar os detalhes, enfim, para não expor toda a situação, mas um deles descobriu que o pai tava usando fotos deles e misturando com fotos íntimas. Então você imagina que você descobriu que teu pai tá usando fotos lá da tua esposa. O que você faz agora? Que loucura, cara. O seminário não me ensinou isso aí. O seminário não me ensinou a lidar com problemas assim. Que isso não vai acontecer. Não vai, não tem como. Dentro da igreja a gente é crente e tal. Mas fora não tá assim, cara. Entendeu? Fora as coisas são diferentes. Então a gente precisa saber o que as pessoas estão perguntando, cara. Quais são as dores dela. O que eu faço agora? Eu mando prender meu pai? Perdoo meu pai? O que eu faço? Cara. Isso, e assim, você Tá falando. entendendo, cara? Não, e aí você tocou num ponto muito interessante. Porque até talvez. Olha só o meu abuso do que eu vou falar aqui, né? Mas vocês, por favor, peguem leve comigo. Mas talvez até os nossos seminários teológicos precisam atentar mais para essa teologia que também esbarra na vida prática. Porque, por exemplo, eu sou seminarista no ITEPA e eu tô muito feliz porque toda matéria, de alguma forma, esbarra na vida prática. Por quê? Muito bom. Porque não é um seminário do MEC. Eu estava em dúvida se eu fazia pelo MEC ou se eu fazia livre. E alguns amigos falaram, cara, o livre vai te dar vida prática, vai te dar o conteúdo denso da teologia, mas também vai te dar o prático. Sentido. Então, assim, até trazendo para isso, você vai querer fazer um seminário, você é um pastor, você está sendo ordenado, alguma coisa do tipo, cara, talvez você optar por um seminário aí. O diploma ali do MEC vai ser legal, vai te abrir algumas portas, mas você fazer uma teologia prática, de vida de igreja, com pastores chão de igreja, igual nós temos lá. Pastores que estão lidando com esses dilemas, com essa dificuldade. Por exemplo, nós tivemos aula de missiologia. Cara, teve todo o aspecto teológico robusto, mas teve a praticidade. Legal. Então, assim, eu acho que esse é um ponto aí que a gente precisa... Cara, é algo que qualquer seminário, ele vai precisar lidar. Nós temos também o seminário da Onda, né, o Onda Dura College. Mas qual que é o ponto disso? Vai ter que lidar por quê? Porque o desafio ou nós vamos ensinar sobre a igreja ideal ou sobre a igreja real. E o grande desafio do seminário é esse. Né? O seminarista precisa ter consciência disso, de que geralmente ele vai ouvir sobre a igreja ideal. Era exatamente assim que a igreja deveria ser. Pô, é perfeito. Se fosse assim, Meu cara, Deus do céu, ia ser velho. incrível. Mas o problema é que essa igreja não existe. Né? A igreja real ela é diferente. Então você precisa ter os olhos na igreja ideal, mas com os pés na igreja real. Teologia é isso, né? Teologia não é colocar Deus numa mesa e dissecá-lo, né? Teologia é feita de joelho.
ela é prática, né? Eu me submeto a isso, eu tenho prazer nisso, eu tenho prazer em conhecer a Deus. Ah, Não é que eu tenho dúvida de Deus, né? E o seminário é a mesma coisa. O seminário, e tanto que crises ministeriais surgem disso. Porque você estuda sobre uma igreja ideal. Você fala, cara, é isso. Pô, minha igreja deveria ser isso. Ela não é isso. O problema é que nenhuma igreja é, entendeu? E aí você começa a ver os defeitos disso. Que talvez por conta de um vislumbre você não percebia antes. é. E talvez por aqui você achou que a sua igreja era A mais era perfeita a do mais universo, perfeita né? do universo. E a grande verdade é que ela não é, É verdade. né? Ela é real, né? Se a igreja é feita de pessoas, a gente precisa saber que a igreja vai ser imperfeita, porque pessoas são, São. né? A igreja ideal a gente vai encontrar na eternidade. É isso. Lá a gente vai desfrutar da igreja ideal. Enquanto isso, meu irmão, Não é tem jeito, depender né? do Senhor e lutar, obviamente, para que, né, as verdades do evangelho não se percam. A gente não está falando sobre defender e menosprezar heresias. Não. Agora, erros teológicos acontecem. O tempo Essa é a todo. grande verdade. Na história A inteira. história. A gente vai pregar. Vai ter coisas. É, Quantas coisas eu olho pra trás e falo, poxa, eu pensava não assim, cara. devia ter falado isso, Viajei, não né? devia ter falado isso aqui. E faz parte, Faz cara. parte. Isso faz parte. Faz parte. É querer ser o pastor ideal sem antes ser o pastor real. Entendeu? Viver na igreja ideal sem antes desfrutar e lutar pela igreja real. Uau, Né? meu Deus. Muito forte mesmo. E, Pastor João, antes de nós caminharmos aqui para a próxima pergunta, eu quero falar da Coletiva Emaús. Bora. Pastor Bruno já conhece a Coletiva Emaús. Inclusive, eu tô usando aqui a camiseta do nosso patrocinador. Cara, se você não conhece, o que eu acho muito difícil, você precisa conhecer a Emaús. Aqui na descrição tem o link também, tem o Instagram para você acompanhar, para você ver as novidades, lançamento, camiseta estilosa, qualidade, bom preço e além de tudo, nós estávamos falando aqui sobre a santificação de todas as coisas, né? Exatamente. A Emaús tem um projeto missionário, cara, maravilhoso. Então quando você compra uma camiseta da Emaús, você não tá só comprando um produto bom, de qualidade, e não, você tá ajudando a tocar as esferas da sociedade. Então, vira essa chave aí, santifica o seu dinheiro também. Vai comprar? Cara, compra aí, Coletivo Emaús. Você usa o cupom METANOIA15, você tem 15 de desconto em qualquer peça. E a Coletiva Emaús mandou um presente. Aí, tem cara. 2 presentes, eu vou entregar esse primeiro. Glória a Deus. Abre aí, Valeu, já abre aí, vê se você vai gostar. Que é isso, cara. Olha só. Abre, mostra pra galera aí. Caramba. Primeiro eu vou mostrar a parte da frente, né? Isso. Olha aí. Meu Deus, hein? Linda, né, pastor? Agora olha aqui. Olha a parte de trás. A verdade vos libertará. Bonita, hein? Nossa. Linda, né, pastorzão? Tomzão é fera. Boa, boa. Aí, ó. Próximo sermão já tem a camisa nova pra estrear. Gaiola da religiosidade, olha isso. Forte, hein? E eu tenho um segundo presente aqui, que esse é meu pra você. Ano passado, o Senhor ele me deu a graça de escrever esse livro aqui. Olha. Chamado Reconciliados, onde eu falo da centralidade das escrituras, que é a reconciliação entre um Deus santo com homens pecadores. É a temática que eu mais gosto, que eu mais leio, que eu mais estudei. E aí o Senhor me deu essa graça de escrever esse livro e eu queria presenteá-lo. Poxa, obrigado, hein, com o meu livro. Obrigado. Espero que você leia lá, me dê um feedback. Com certeza. Aí, gente. Reconciliados. Também aqui na descrição. Você pode clicar aí no link. Você compra pelo Mercado Livre. Por enquanto tá disponível só no Mercado Livre. Logo, logo tá na Amazon aí, Shopee, em todas as plataformas por enquanto no Mercado Livre. Irmão. Fechou, pastorzão? Então vamos seguir aqui. Vamos. Ainda falando dessa questão da missão da igreja, né? Tem alguma experiência marcante de ação missionária da Onda Dura? Ou pessoal sua que você consegue compartilhar com a gente? Tem os dois, meu irmão. Os dois, assim. A nossa forma missional de viver igreja é plantando igrejas. Né? A gente não envia missionários e passa um tempo. Nossa ideia, a forma como nós fazemos missão é por meio de plantação de igreja. É algo mais sólido, né? Dentro da nossa vida de igreja, nós entendemos que plantar igreja é a nossa missão. A Onda sempre foi essa igreja, né? Eu já planto igrejas há 12 anos, né? Desde lá de Itajaí, São Paulo. Então, nós temos hoje igrejas, né, no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Nós temos no Amapá, lá em Macapá, enfim, temos em Porto, temos em Sines, em Portugal também,
temos em Charlotte, em Boston, em Chicago e outras, né, tantos outros núcleos de plantação espalhados pelo mundo, né? Temos a Onda Dura Online, que é a nossa ferramenta de plantação, então nós temos uma igreja online, né? Que Não legal. no sentido de que a internet pastoreia, mas Uhum. que por meio da internet a gente pastoreia também, Uau, né? muito bom. Então temos um pastor que trabalha intensivamente, né? Somente dentro da Onda Dura Online, dentro desses núcleos de plantação, cuidando das pessoas, porque a partir deles também cremos que podem nascer igrejas, né? E eu tive essa experiência marcante há 2 anos atrás, foi a primeira vez que eu fui para o Japão. Né? Eu fui com o Yudi a primeira vez, né? Eu já conheci o pastor Davi Gonçalves, que é pastor, já mora lá há 30 anos, né? É pastor de uma igreja, uma grande igreja, uma boa igreja no Japão. E nós tivemos esse vínculo, então nós viajamos. Nós fomos para umas 15 cidades no Japão, né? Visitamos igrejas, tanto igrejas japonesas quanto igrejas brasileiras lá. Foi uma experiência marcante, assim. Então eu lembro quando eu cheguei no Japão, né? Depois de fazer todo esse rolê para chegar lá, enfim, quase 2 dias de viagem, né? Você tem para chegar lá. Eu lembro quando eu cheguei, cara. Eu falei, meu Deus, e agora? Assim, e agora, cara? O que eu vou falar aqui, né? Porque eu cheguei sozinho, cara. Aham. Cheguei sozinho, fui direto para Tóquio, encontrei, né, o pastor Davi lá em Tóquio. Então, de Narita até Tóquio, eu tava sozinho, cara. E ali eu fui meditando e conversando com o Senhor, né, entendendo assim. E ao final da viagem, meu coração, ele falou, eu preciso pregar para esse povo. Esse povo tem tudo que o Brasil não tem. Tem segurança, tem educação, enfim, lazer, tudo, né? O Japão é um país incrível, cara. Incrível, incrível, incrível. Mas eles não têm Jesus. Existe uma tristeza que eles não sabem o que é. Eles não sabem o que é. Eles não sabem. Você vê no olho de um japonês que falta alguma coisa. Você percebe. Coisa que eles não sabem. Eles realmente não sabem o que é. Não é que nem que eles não querem, é que não sabem. Cara, Então isso me consumiu, cara. Me consumiu enquanto eu tava lá. Assim, o Japão, como a gente tá falando, tem 0,9 de cristãos, né? É quase nulo, assim, o cara, cristianismo no Japão. baixíssimo, É né? baixíssimo, né? O que domina é o budismo e o shintoísmo, né? Assim, o budismo é uma vertente do shintoísmo, né? O shintoísmo é aquela religião antiga, o budismo vem depois, né? E hoje, então, basicamente, só para você entender, o japonês, quando nasce, ele tem uma cerimônia shintoísta. Mas quando ele casa na igreja. Mas é só o lugar para casar. E quando morre, é budista, né? Porque, enfim, então a religião para o japonês, ele não é eficaz. Não muda Hum, muita coisa na vida prática dele, né? Até o olhar da eternidade, enfim, né? Quando você chega lá, a impressão que eu tive é assim, eu tenho que esquecer tudo que eu penso como um ocidental e entender como um oriental oriental pensa, pensa. né? Porque eles não têm a filosofia grega, por exemplo. Aham. A gente bebe de toda a filosofia grega. Eles não bebem nada disso. Né? Eles não pensam assim. Então foi um grande desafio, mas a partir disso Deus foi gerando muita compaixão, muito desejo por aquela nação. Enfim, e aí começamos um grupo pequeno lá. Né? Hoje nós temos 2 grupos pequenos, né, no Japão, na cidade de Hamamatsu, e nós temos outros, né, outro nascendo em Tóquio, agora na cidade de Que Tóquio. legal. Então tem sido Que maravilhoso top. ver essa experiência. Né? Todo ano eu tenho ido para lá. Né? Todo ano eu vou uma vez para lá, com a intenção hoje de formar líderes, capacitar, né, desenvolver a visão da igreja, da Onda Dura. Isso tudo, né, debaixo ali da liderança do pastor Lipão, que é o Uhum. nosso pastor presidente, né, você já ouviu falar, Sim, conhece o pastor sim, Lipão, pastor Lipão. e ele tem nos enviado e capacitado a isso, tem sido uma experiência, cara, fantástica. Eu amo plantar igreja, né, sou suspeito para falar, eu sou plantador de igreja, né, o meu dom é esse dom apostólico, né, de desenvolver e formar líderes, Muito então tem bom. sido uma experiência que tem marcado a minha vida e minha história, cara. Muito bom. E assim, pastorzão, tem algum tema que você acredita que precisa ser mais ministrado nos nossos púlpitos? Por exemplo, você já falou um pouquinho da contextualização dos pastores no quesito de entender os problemas atuais, mas tem alguma coisa aqui assim que você fala, cara, isso aqui a gente precisa martelar um pouquinho mais Sim. aqui nos nossos púlpitos, nas Uhum. nossas pregações? Cara, eu sou muito novo para falar alguma coisa. Por mais que eu tenha experiência pastoral, 12 anos de ministério, né, 13 anos de ministério, eu sou muito novo, eu tenho 32 anos, eu acho que eu tenho muita coisa para viver ainda, acho que eu tenho muito mais para aprender do que para ensinar, Uhum. né? E eu acho que esse é um princípio bom da liderança, né? Assim, sempre achar que você tem que aprender mais. Então eu me acho muito novo. Então eu não quero cair na pretensão, ser pretensioso aqui para definir alguma coisa.
sabe? Mas, né, a partir disso eu tenho uma lição que eu acho que a nossa geração precisa, que é primeiro é ter um olhar maduro do futuro. Precisa aprender com o passado. A gente precisa aprender com quem já veio. Nós precisamos ter mais humildade para aprender com quem veio antes. Porque eu sinto que a igreja, nesse período, por exemplo, é um período de transição. Nós estamos deixando lideranças que sofreram, ralaram muito, estão ficando idosas, velhas, que é normal, é natural da vida. E acontece uma transição de geração. Líderes mais novos assumem a igreja, né? E qual que é o desafio disso tudo? É a gente achar que a gente vai fazer tudo diferente. Cara, sabe? Não. Tudo que a gente vai fazer tudo diferente. Porque eles fizeram umas coisas que não tem nada a ver. A gente vai fazer tudo diferente. a gente é um pouco pra frente demais, a gente né, é diferente, a gente sabe. E não sabe nada. Vocês não sabem nada. Daqui a 20 anos a gente vai ver que a gente tá fazendo exatamente igual. Né? Então a gente precisa aprender com os cabelos brancos, ouvir mais. A gente precisa ouvir mais. Sabe? A gente precisa ter mais maturidade. Nessas músicas aí antigas é tudo. Não, cara. Não é não. Tipo, o período agora é vamos tocar música nova e música antiga também. Sabe? Uau, muito bom. Vamos, é a corrida de bastão, cara. Sabe? Assim, ó, existe uma geração atrás de mim. Eu lembro que eu conversei muito isso com o pastor Luiz Hermínio. Pastor Lá de Luiz Itajaí. Hermínio. Quando eu morava lá, Príncipe. eu tive a graça de tomar alguns cafés na casa do pastor Luiz. Eu lembro que as últimas conversas eram sobre isso. Ele falou assim, ó, Bruno, eu tô passando o bastão pra você. A minha geração precisa passar. E eu lembro dessas palavras, a onda dura vai ser muito importante nesse período. Vocês vão ter muita responsabilidade. Eu falo, amém, pastor. Só que o teu problema é que você quer muito esse bastão. E eu não quero te entregar. Nossa. Mano, o Hermínio, ele é... forte, né? Cara, ele é muito profundo, Quando ele cara. falou isso, eu falei, é verdade, pastor. Ele falou, a minha tarefa hoje é fazer com que esses líderes que estão comigo, eles entreguem o bastão pra vocês. Só que você precisa entender, cara. Porque essa galera ralou muito pra ter esse bastão. Eles tiveram que abrir no facão aqui. Hoje vocês estão, entendeu? Vocês estão correndo, vocês estão voando, mas alguém lá atrás, ó, década de 80, quem que era evangélico no Brasil, cara? Era ridicularizado, era envergonhado. Hoje é moda. Hoje é hype ser crente. Naquela época não era uma vergonha, era uma humilhação. A gente ralou pra ter esse bastão aqui. Então assim, cara, a gente já não tem mais pique pra correr igual vocês. Sabe aquele que tá na raia esperando o bastão chegar? É tudo que ele quer, cara. Ele quer correr. Porque ele tá no gás, ele tá com energia agora, sabe? Só que essa geração, ela tá no último suspiro, assim, tipo... E agora é o tempo de tensão. Porque a maior dificuldade de uma corrida de bastão é quando os dois estão segurando. Porque se o bastão cair, você perdeu. Não é? Nossa, Se o bastão cair, cara, acabou a corrida, meu irmão. que profundo. Não é? Acabou a corrida. Então, eu preciso diminuir o meu ritmo. Tá entendendo? Eu preciso correr menos agora. Eu preciso correr mais devagar. Eu preciso me adaptar à corrida daquele que tá vindo. Não dá pra eu sair... Não, eu tenho que... Lembra? Já viu isso? Eles vão correndo devagarinho. Depois vai... Pra pegar... Passou, agora eu vou. Então, esse é o período. Pode ver, a gente tá numa crise. A gente não sabe se a gente é parede branca, se é preta. Não sabe mais. Né? Porque era preto porque era diferente. Mas agora não é mais preto, agora é branco. Mas branco era o que eles usavam antes. Então a gente tá numa crise, entendeu? Que é essa crise de adolescência. Uma adolescência ministerial. Mano, que A gente acha profundo, que cara. o adolescente ele acha que sabe tudo. Que ele vai fazer diferente dos pais. Tudo que eu não quero é ser igual ao meu pai. Não. Eu não quero ser igual aos meus pais. Eu quero sair da casa dos meus pais. Eu quero viver minha vida. E a gente tá nessa crise agora. Uma crise adolescente que a gente acha que sabe tudo sobre teologia. Pode ver. Os nossos jovens, eles acham que são os próximos João Calvino. Eles vão revolucionar a igreja, eles vão ser os reformadores. É normal. É normal pensar isso. Só que os líderes precisam ter consciência de que nós estamos fazendo uma transição de geração. Então, agora esse bastão não está comigo totalmente ainda. Entendeu? Tem uma geração ainda que está caminhando, então a gente vai caminhar junto. A gente precisa ser prudente no que está fazendo. Parar de menosprezar os mais velhos. As igrejas mais tradicionais. Entendeu? Que eu digo tradicional histórica, não é só tradicional no sentido de viver. Igrejas tradicionais, igrejas que vieram antes. Mas os caras agora nem plantam mais igreja. Mas já plantaram muito. Já fizeram muito. Entendeu? Mas eles são muito pentecostal. Mas graças a eles você tá aqui. Então, assim, botar o pé no chão e baixar a bola, entendeu? Cara, pastor, assim, cara, eu acho que não tinha outro ponto mais cirúrgico pra você tocar Não é, cara. do que nesse, assim, eu tô impactado, meus olhos até lacrimejou um pouco aqui, porque
Como nós precisamos respeitar a história daqueles que vieram antes de nós, né, cara? Sempre foi assim, cara. Cara, não existe submissão sem honra. Não existe bênção sem honra. Como é que você vai querer, por exemplo, se você se desligar da sua igreja? O que pode acontecer? Qualquer um de nós, né? Vamos supor, isso acontece. Meu irmão, sai com honra. Você vai sair da casa dos teus pais? Sai com honra. Entendeu? Você quer avançar, você precisa ter honra, cara. Não existe nada. Como é que Deus vai abençoar algo que é desonroso? Que fere a igreja, que é vergonha para a igreja. A gente falando mal de outra igreja. Que sentido existe nisso? Entendeu? Que existe? Você dentro de uma igreja falando mal da tua igreja. Ou você dentro de uma igreja falando mal de outra igreja, falando mal de outra denominação, falando mal do pastor X. Entendeu? Por exemplo, a gente teve vários casos agora lá, o pastor Mirim e tal, né? É motivo de ridicularização. Pô, o mundo já tá fazendo isso, pra que a gente vai fazer isso também? E a galera acaba reduzindo o pentecostalismo àquilo, né? Acha que Pentecoste é aquilo. Exatamente. E aí a gente impulsiona mais ainda. O Pentecoste é isso aqui. E aí nós que somos carismáticos ou pentecostais e acreditamos no fluir dos dons, às vezes somos ridicularizados. Então, Daqui a pouco a minha filha já não vai mais querer saber desse negócio de exatamente, continuismo, cara. de línguas estranhas, não. Porque é motivo um de extremo, piada, cara. entendeu? É um extremo. O grande problema da nossa geração é os extremos. Entendeu? A gente acha que sabe tudo, mas não sabe nada. Né? O Hernandes fala isso, né? Que a nossa geração ela tem quilômetros de superfície, mas centímetros de profundidade. A gente sabe pouco sobre tudo, mas não sabe quase nada sobre um assunto. Né? Cara. Então, é muito importante a gente ter essa ótica. Por quê? Porque daqui a 30 anos, a gente vai estar nesse lugar. Entendeu? A igreja daqui a 30 anos vai ser outra. E o nosso olhar vai ser, no nosso tempo era diferente, né? Como era bom no nosso tempo. Que é o que a gente escuta. E a gente fala, pô, agora vamos fazer tudo diferente. Vai acontecer a mesma coisa, é cíclico. O reino não acaba em mim, cara. A história da igreja não acaba em mim, ela Não vai tem continuar, entendeu? Aham. Assim, é o que o apóstolo Paulo fala em Coríntios, né? Ele fala no princípio de discipulado, mas é um princípio. A gente planta e rega, Deus é quem faz crescer. Deus que faz Então, crescer. assim, quem tá plantando, tá regando, não importa muito. Entendeu? Hoje é eu e você, a gente tá plantando, regando. Daqui a pouco não é mais, cara. Não é mais. Vai vir meus filhos e aí? Entendeu? Será que o nosso olhar sempre vai ser ácido, vai ser crítico, vai ser duro? Que a tendência vai ser a mesma. E o problema é que quem perde com isso é a igreja. Meu Deus. Se eu puxar hoje esse bastão, quem perde é a igreja. Perde a igreja. E se cai. Entendeu? Quem perde é a igreja. E assim, você falando dessa questão, né, da tensão do bastão e nós não queremos, ele falando, né, o Hermínio falando, nós não queremos soltar e vocês estão com pressa de pegar. E aí, quando você dá um contexto do que eles já sofreram, você entende que não é porque eles não querem que nós avancemos. Não. É zelo. Não é zelo. Cara, nós já choramos demais por isso. Exatamente. Nós já. É muita pedrada, mano. Cara, a gente já fomos muito machucados por isso. Hoje a gente vive no tempo que é bom ser crente, cara. As igrejas estão florescendo. As estatísticas, IBGE, 2033 seremos maioria cristãs. Nunca existiu esse período na história da nação. Então a gente tá pegando um tempo muito favorável. Sim, você vê canal aberto. Agora o David Leonardo mesmo vai fazer um programa lá no SBT. Agora os dilemas são outros. Uhum. Os dilemas são outros. Qual que é o dilema agora? A gente tem a tendência a se tornar nominal. Que já é. Em muitos contextos, a fé cristã já é nominal. Assim como, por exemplo, aconteceu com o catolicismo. O catolicismo se tornou nominal, não se tornou mais prático. Não, eu sou católico porque eu nasci, porque meu pai e minha mãe é. Uhum. Então é uma fé, não é uma fé que transformou meu coração. É uma fé nominal. Então a nossa tendência e luta vai ser essa, que não era a luta deles. Não era. Não existia um cristão evangélico nominal. Não, você era crente, você tinha que ser crente, meu irmão. Crente, da jeito que você fala, a roupa que você veste, os BO que você vai ter que encarar. Entendeu? Não é só um título, né? Não é um título. Então hoje, esse é um desafio. Então a gente precisa entender os desafios dos nossos dias e entender o nosso posicionamento, sabe? Se posicionar com muita humildade, cara. Humildade, sentar mais, a gente precisa sentar mais, entendeu? Amém. Assim, a gente precisa ouvir mais e falar menos. A gente gosta de falar, a geração gosta de falar, mas ela não gosta de escutar tanto. A gente precisa ter mais tempo de mesa com um pastor mais velho, sabe? Fala pra mim. Eu tô passando por isso. Quando você passou, como é que foi? Deixa eu aprender. Na entendeu? prática. A gente precisa disso, cara. Precisa para dar segurança, entendeu? Assim, para dar segurança para eles. Porque se eles também não querem, porque talvez não estão seguros. E tá certo. Porque você não tem segurança. A gente não transparece segurança. Fala, só uma molecada aí que quer... Não, deixa eu tentar. Quer hypar, deixa olhar, deixa eles olhar pra nós e falar, meu, é isso, cara.
Glória a Deus. Pô, tô O no caminho menino, certo. o menino tá, O o menino menino é tá, bom. Entendeu? o menino tá Os os ralando, meninos são é bons. Então, oração, tá, eu tá. tô mais seguro de entregar. E a gente precisa. Esse é o Amém, tempo. mano. Isso vai durar ainda mais uns 5, 6 anos. Meu Deus, Mais, Bruno. né? Mais. Bruno, que bom, mano, que você tá falando isso, cara. Assim, eu não sei como você tem abordado essas questões, né, dentro das suas ministrações, mas, cara, acho que você deveria, por ser jovem, né, porque Uhum. uma coisa é um mais velho falando, né, É, outra coisa é um jovem falando pra outro exatamente. jovem, tipo, cara, galera, vamos dar uma segurada. Isso, segura Pisa no aí. freio um É, pouquinho, segura aí, mano. cara. Cara, vai pra dentro do teu quarto mais um Sim. pouco, vai ler um pouquinho mais, vai estudar um pouquinho mais, vai amar Você um. tem muito que Vai. provar ainda, entendeu? Vai Isso na. pra mim é muito claro. Eu tenho muito que provar ainda. Eu tenho muito que provar, assim, a gente tem muito que provar, a gente acha que já fez muito. Ah, Sabe aquele cara que tá 2 meses de trabalho, ele quer salário, ele quer aumento? Cara, você tem muito que provar ainda, cara. Assim, você tem muito que ser aprovado. Por isso que, por exemplo, por que que a gente se fere tanto quando uma liderança cai? Será que elas estão caindo mais do que caíam antes? Não. É que agora elas estão mais expostas quando elas não deveriam, porque não provaram ainda. Entendeu? Não provaram. É por isso que a gente se frustra. Poxa, mas o cara era perfeito. Não, não era. É que você achou que ele era. Entendeu? Você achou que ele era. Então a ah, gente precisa ser provado. Assim, a gente precisa, tipo, tem muita água para rolar ainda. Tem amém. muita coisa para acontecer. Então a gente precisa botar o pé no chão, e aprender mais. Cara, que momento fantástico dessa conversa, irmão. De verdade mesmo. E encaminhando já aqui. Igual eu falei, tinha um monte de pergunta aqui. Cara, vai ficar Vamos pra uma. seguindo. Vamos ficar pra uma segunda. Isso aí, isso Pra uma aí. segunda, né? O Thiago já mandou mensagem, alguma coisa aí? Ou... Não? Pode ir embora? Então fechou. O que você acha que os pastores hoje, ou o que você tem feito como pastor hoje, para trazer esse discipulado para a importância do serviço de um cristão, para que ele não seja só um consumidor de culto, porque é aquilo, né? Vai passando o tempo e aí hoje nós temos as nossas igrejas com todos os nossos as nossas movimentações e infelizmente algumas pessoas elas vão e elas acham que o papel dela é só ali consumir um bom culto, uma boa palavra, um bom direcionamento e vou para minha Uhum. casa e já era do meu dízimo ali pago, né, por todo aquele serviço que É um me foi clube, né? É prestado, um clube. me foi prestado. Como que você, como pastor ou como os pastores dentro dessas plantações, como que você lida com os pastores para que eles discipulam pessoas para serem servas e não só Não consumidores de sou um bom consumidores. culto? Cara, eu acho que isso entra dentro. A gente pode falar primeiro um princípio bíblico, né? É, Cristo, qual que é o fim da minha salvação? Por que que Cristo me salvou? Só para eu ser salvo? Entendeu? Não, não foi para isso que Cristo me salvou, né? Tanto que se for só para isso, então eu já poderia me levar. Mas por que que ele não me leva? Né? Esse é um princípio básico. Por que que eu ainda permaneço aqui? Porque existe um chamado dado a todo cristão, né? Mateus 28, do 18 ao 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. O que que ele ordenou? Fazer discípulo. Então, o que o discípulo faz? Ele forma discípulo, para fazer discípulo. Esse é um princípio básico, né, da jornada cristã. Eu não sou um fim em mim mesmo. Eu não sou uma represa, né? Eu sou um rio, sou uma fonte, né? Através de mim flui aquilo que Deus quer fazer. Então, eu não posso olhar para mim como um fim em mim mesmo. Essa pregação é para mim. Esse culto é para mim. Eu venho aqui, o que que o pastor vai ministrar hoje? Qual que será que vai tocar música que eu gosto? Isso não combina com a fé cristã. A fé cristã não vive assim. O princípio básico de todo cristão é que ele é um discípulo. Na verdade, quando você olha biblicamente, né, a maior palavra usada para os filhos de Deus é discípulo. Discípulos. Discípulo. Mais do que qualquer outra, né? É discípulo. Então, o que que um discípulo faz? Ele segue o seu mestre. O que que o seu mestre faz? Discípulo. Então, nós somos chamados para isso. É. O princípio do discipulado é o princípio do serviço. É um cristão, né, auxiliando o outro a caminhar com Jesus. Pronto. Isso é discipulado. Então, graças a Deus, né, na onda dura, isso é um traço da nossa cultura como igreja desde sempre. Né? Nós somos muito agraciados por Deus. Né? Até agora, em junho, nós vamos ter uma imersão da onda dura, que o tema é discipulado. A gente vai passar o dia inteiro falando sobre discipulado. Né? Isso é algo muito vívido para nós. Por exemplo, eu como pastor, eu sou discipulado pelo pastor Lipão toda semana. Toda quinta-feira, 2 horas da tarde, a gente separa um tempo para ser discipulado, para ser instruído, para confessar meus pecados, para abrir meu coração, para pedir direção. Toda quinta-feira, 2 horas. Eu
discipulo os pastores da nossa igreja. Então, toda a nossa estrutura é uma estrutura pensada no discipulado, dessa vida na vida, desse relacionamento que é o discipulado, né? Que não é só o ensino, por exemplo, não é só uma escola. Discipulado não é uma escola, não é ensino. É ensino também, mas é prestação de contas. Sim. É relacionamento, né? O discipulado é integral, o discipulado não tem hora marcada. Não é só quinta-feira, 2 horas, né? O Lipão discipula o tempo inteiro, né? A partir do relacionamento. Então isso para mim, cara, é muito claro, assim, é muito claro. E a maneira como isso é vivido tem que partir de cima para baixo. Cima para baixo eu digo estrutura, né? Se as pessoas não enxergarem no pastor, nos seus líderes, isso, elas não vão fazer. Porque liderança é discipulado, é imitação. Eu imito a Cristo. Certo? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo chama a responsa para si. Ele não está querendo falar outra coisa, ele está querendo dizer exatamente isso. Você tem que me imitar. E não como obrigação, não com tom de obrigação, mas com tom de responsabilidade. Eu estou me esforçando para caminhar com Jesus. Então, olha para mim. O que você vê errado não é Jesus, mas o que você vê de bom é Jesus. Olha para mim. Sejam meus imitadores como eu estou sendo de Cristo. Essa é a responsabilidade de todo cristão. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O exemplo arrasta. Né? É isso. As pessoas não fazem. É igual filho. Filho não faz o que você faz. O que você fala. Filho faz o que você faz. O que você faz? Né? Ensina Você no falar... caminho, né? O caminho. Exatamente. Não adianta, você pode falar o que você quiser, eles vão fazer o que estão te vendo fazer. Né? Não tem jeito. E a igreja é isso, a igreja precisa de discipulado, cara. Não existe outra coisa. Não tem. O fundamento da igreja é esse, né? Atos 2:42, né? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ao partir do pão e às orações, né? Se reuniam todos os dias no pátio do templo. Era isso que a igreja fazia. Era um discipulado integral, era o tempo inteiro, essa é a essência da igreja. Não existe igreja sem discipulado, não existe, né? Isso não é um princípio novo testamentário, né? É veto testamentário, né? Você vai ver lá em Crônicas, quando né, o próprio, enfim, a própria palavra nos instrui a falar, olha, guarda, né, na tua mente, guarda no teu pulso, ensina os teus filhos nesse caminho, enfim, lembra eles de dia e de noite, coloca nos umbrais, mas ensina para eles. Então, a essência da nossa fé é o discipulado. É o discipulado, cara. Não tem como separar as duas coisas. Não tem como ser um cristão e não ser discípulo. Não tem como, né? Não tem como. É a mesma coisa, é sinônimo, é redundante, né? Eu sou um cristão discípulo. Não. Você é um cristão. Você é um cristão e tá do pacote. É isso aí. Muito bom. Pastor, agora partindo um pouco mais para a questão familiar, eu vi que você fez um projeto legal lá com o Yudi, com a Mila e tal. Sim. E aí você falou, né, que o ministério não deve ser inimigo da família e a família não deve ser inimiga do ministério, Sim. da igreja. Eu queria que você explanasse um pouquinho para nós, pastor. Certo. Eu acho que isso é algo já assim, geracional também. Muitas pessoas, por exemplo, né, viram os seus pais sendo roubados pelo ministério. Cresceram com raiva do ministério, né? Quantos, geralmente, você ia numa balada, você vê que os piores eram filho de pastor, né? Assim, tinha isso também, né? Era isso mesmo. Então, e claro que pode existir o ativismo, N coisas, mas vamos voltar para o princípio bíblico, né? O apóstolo Paulo deixa claro para nós que aquele que não governa bem sua casa não deve governar a igreja. Portanto, o ministério pastoral começa na família. Começa na família. Então, o ministério pastoral, né, a família não é inimiga do ministério, ela é auxiliadora no ministério. Né? C.S. Lewis fala que os filhos não estão atrapalhando o trabalho importante, eles são o trabalho importante. C.S. Lewis sempre é cirúrgico, né? Brilhante. Então, o que a gente precisa entender é que ter filhos não interfere no teu trabalho, ele potencializa o teu trabalho. Entendeu? Porque agora você vai ter que trabalhar certo, pelo menos. Entendeu? Você vai ter que ter responsabilidade com as horas. Enfim, você vai ter que aprender a trabalhar. E eles é quem você deve formar. Pô, se eu discipulo todo mundo e não discipulo meus filhos, que obra é essa? É uma obra religiosa, é uma obra vazia. Esquece. Não é uma obra que glorifica a Deus. Então, os meus maiores discípulos são meus filhos. Eles são meus maiores discípulos. É com eles, é com a minha esposa, é com o meu lar. Se eu tenho tempo para cuidar de todo mundo, mas não tenho tempo para minha família, meu irmão, isso é do diabo. Entendeu? Isso é do diabo. Pastor não pode se culpar por descansar. Eita. Porque esse é um problema da nossa geração, não é? Eita, aí você pegou. Você precisa descansar, cara. Você Cara. precisa descansar. A sua igreja. Porque imagina, se a tua família não estiver bem, Acabou. Como é que a igreja vai estar? Como é que você vai cuidar de outras famílias se a tua família não está bem? Não é nem só uma questão de exemplo, né? Pode ser uma falta de caráter. Tá lá totalmente zoado, mas tá ensinando coisa boa. É uma falta de caráter. É certo, mas não tem crédito que você tá falando. Mas isso vai enfraquecer a igreja. Em algum momento vai espanar, né? Vai. Não tem jeito. Então, o pastor precisa descansar. Precisa ter um dia da semana que ele não vai aconselhar ninguém.
Ele vai sentar. O que que ele vai fazer? Nada. Ele não vai fazer nada. Né? Não, ele vai ficar vendo. Não, ele não vai fazer nada. Aquele dia ele vai botar o celular no modo avião, vai sair com a esposa, vai almoçar, vai jantar, vai ter um tempo com os filhos. É isso que ele vai fazer. Acabou. É isso que eu E, ia meu irmão, perguntar. a igreja não vai acabar. Não vai acabar. A Não igreja de vai, Cristo, porque né? a igreja não, a igreja de Jesus não vai, mas a tua igreja não vai. E se acabar é porque você é um péssimo líder. Se você não consegue ficar um dia, a sua igreja, você não pode faltar um dia. Não tem ninguém para pregar no teu lugar. Você não tem ninguém para assumir, por exemplo, para aconselhar no seu lugar nesse dia se acontecer alguma coisa. Então você é um péssimo líder, cara. É. A igreja é centralizada em você, então. Você é mais importante que Jesus na igreja. Entendeu, cara? Não faz sentido. Pastor tem que ter férias, cara. Entendeu? Tem que ter férias. Não é férias de, eu vou viajar para os Estados Unidos. Pô, se der, melhor ainda. Vai, aproveita e descansa. Mas é férias de descansar. Aí que você pode ficar em casa Ficar em só. casa, vai ficar em casa pensando, vai arrumar as coisas em casa. Vai ter um. Ele precisa disso, cara. O pastor precisa descansar. E isso parte desse princípio de governar bem a sua casa. Eu ia perguntar pra você como que você faz isso, né, pastor? Sim. Pô, plantando igreja, viagem, cara, as demandas locais. Como que o Bruno lida com todas essas demandas, né, que o ministério exige e também com a questão familiar, né? Eu fui aprendendo isso na prática, assim, e é algo que eu preciso preservar, quero preservar, né? Assim, todo o entendimento que eu construí ao longo desse período. Por exemplo, né, o que que eu faço, cara? O que que eu faço na prática? Toda sexta-feira é meu dia de folga. Então, meu irmão, eu me desligo da igreja. Me desligo. Sexta-feira é com os meus filhos e com a minha esposa. Levo os meninos para a escola meio-dia. Depois disso, eu vou almoçar com ela. Vou num lugar diferente. A gente já se programa financeiramente para isso. Toda sexta-feira a gente vai num lugar legal, um lugar que a gente gosta, que a gente vai ter tempo depois, sair para tomar um café. Enfim, programa a vida. Busco as crianças na escola. Aí o tempo é com eles, cara. A gente vai brincar, vai sair, vai. Acabou. Sexta-feira é da minha família. Agora, um outro ponto importante, cara, é a disciplina. Disciplina. Geralmente, a gente não tem muita coisa. Às vezes a gente quer fazer muita coisa em pouco tempo, né? Então, poxa, eu faço bastante coisa. Eu sou pastor dos pastores, eu participo da plantação da igreja, eu tenho ali, né, a responsabilidade da criação, faço parte do conselho global da Ondadura, então tem as reuniões, tudo isso. Mas, por exemplo, todos os meus discipulados são quinta-feira. Então, eu sou discipulado na quinta-feira, eu discipulo o pessoal do Japão na quinta-feira, eu discipulo os pastores na quinta-feira. Então, eu não fico, eu tenho um discipulado na segunda, 1h da tarde, na terça-feira, 2, 3 horas. E isso te rouba, né? Porque isso vai roubando tempo. Você fala, pô, nunca tenho tempo. Não, concentra, cara. Concentrei tudo na quinta-feira. E academia? Eu acordo cedo, todo dia acordo 6 horas, tomo meu banho e vou pra academia. 8 horas eu tô em casa. 8 horas da manhã eu tô em casa. Normal, entendeu? Então, o que acontece? Geralmente vai dormir tarde, porque não planejou a rotina. Vai dormir meia-noite, 1h, nunca vai conseguir acordar esse horário, né? Eu achava que minha cabeça funcionava à noite. Mas percebi que não, porque eu ia dormir muito tarde. E acordava muito tarde, né? Então, e é muito melhor quando você já resolveu metade dos problemas. Às vezes chega 10 horas da manhã e você resolveu. Ufa! Pronto. Dá um Agora negócio, eu posso né? estudar. Agora eu posso ler. Agora eu posso tomar um café com o irmão da igreja. Agora eu posso tomar um café com o pastor aqui para planejar melhor a igreja. Então, no fim, cara, eu tenho muito tempo livre. E não É a que eu não- gestão, né, pastor? E não é que eu não faço nada. É que eu organizei minha agenda. Então, qual que é o horário que a gente busca as crianças? Qual é o horário que eles estão em casa? Tanto que a maior parte dos meus compromissos são durante o dia e tarde. À noite eu tô em casa, cara. E para um pastor isso parece loucura. Pensar, poxa, mas tá em casa? Tô em casa. Tô em casa. Chega às 6 horas, as crianças chegam às 7 horas, tô em casa. Das 7, consigo tirar um tempo com eles, fazer a lição com eles, fazer comida, dar banho, assistir um filme. Poxa, 10 horas, eu tô indo dormir, cara. Olha só. Entendeu? Então, isso mudou minha vida. Isso mudou. O que eu aprendi é que não existe uma pessoa que é disciplinada em uma coisa. Ou você é disciplinado ou você não é. E se você não é disciplinado, você não vai ser disciplinado em nada. Então, por exemplo, pode ver. Eu não consigo, não tenho o hábito de ir na academia. Então, você provavelmente não tem uma boa alimentação. Acabou. Uma coisa leva a outra. Leva a outra. Então, se você aprende a ser disciplinado, você vai disciplinar toda a sua vida. Não tem jeito. Né? Há 3 anos atrás, eu tinha 30 quilos a mais. E eu perdi 30 quilos sem nada. Sem fazer bariátrica e outra coisa assim. Caramba, Foi professor. academia e alimentação. E quando eu comecei a mudar isso, mudou tudo a minha vida. Tinha mais disposição para ler.
tinha mais disposição para estar com os meus filhos, tinha mais disposição para estar com a minha esposa. A igreja foi mais abençoada porque eu tinha mais tempo para pensar. Meu irmão, saúde não é brincadeira, entendeu? Olha que Saúde é impacto, né? espiritual, mano. Saúde... Dava um podcast só sobre Só isso, pra né? ver, tranquilo. Mas o quanto a minha igreja foi abençoada. Por exemplo, plantar a igreja, lidar com 2 igrejas. Meu irmão, do jeito que eu tava, não tinha cabeça, não é corpo, é mente. Eu não ia ter condições mentais de lidar com a gestão disso. Tá entendendo? O impacto da disciplina, cara. Né? Tanto que tem um livro que é Celebrando a Disciplina, né? Celebrando a Do disciplina. Richard Baxter. Richard Né? Baxter. Então, é Clássico. fundamental sobre disciplina, cara. Clássico. Disciplina. Pastor, um líder, precisa ser disciplinado. Muito Ele bom. precisa. Porque ele testemunha sobre isso. É isso. Eu comunico para a igreja. Tanto que assim, ó, isso é uma história muito engraçada. Eu fui lá, emagreci, sequei, cara. Sei lá, coisa de 3 meses eu tinha perdido uns 15 quilos. Foi rápido assim esse processo, né? A igreja viu isso. E eu nunca falei sobre isso, assim, no púlpito, diretamente. Depois comecei a falar. Uhum. Mas as pessoas começaram a ir pra academia. Olha só, cara. Porque elas viram. Então, assim, às vezes a nossa pregação, ela não é só falada. Uhum. A pregação também é É vivida, vivida. né? Entendeu? Isso esbarra Então, disciplina, cara. Então, o segredo é disciplina, né? E organização. Disciplina e Bíblia, cara. O pastor Pronto. precisa entender que o seu ministério começa em casa. Pronto. Fechou e com chave de ouro. Pastorzão, vamos para um talk de perguntas e respostas rápidas aqui. Agora Tá, é mais um fechou. só pra gente Fechou. descontrair um pouquinho e tal. Mas eu queria falar para vocês também do Jean Store, você que tá com seu celular aí, que já tá pedindo outro. Jean Store, meu amigo, é um dos nossos patrocinadores aqui. Você dá o seu celular usado, ele te entrega um novo, você paga a diferença, preço baixo, garantia, qualidade. Link na descrição. E se você falar que foi pelo Metanoia, você ganha aí um fone Bluetooth de brinde na faixa. Então já aproveita aí. Pastorzão, é o seguinte, indicação de um bom filme. Ah, tem vários, cara. Adoro filme. Eu gosto muito de Interestelar. Interestelar. Hobby. Hobby, leitura. Comida preferida. Sushi. Só podia ser, né, também, né? Uma pessoa. Essa pega, né? Tem que falar de Jesus. Jesus. Fora Jesus, vai. Jesus já minha é primeiro. esposa, Bianca. Esposa. Uma frase que você carrega, que norteia sua vida aí. Assim, tem várias ao longo do tempo, né? Mas agora é que o tempo é meu amigo. O tempo é meu amigo. Cara, pra uma geração ansiosa como a nossa, Não é? isso daí é terapêutico. É terapêutico, é uma frase Terapêutico, cara. O tempo É isso que eu tenho pensado. é o meu amigo. O tempo é meu amigo. Torce pra algum time, parceiro? Palmeiras, glórias a Deus. Nem tudo dá pra ser perfeito, né, gente? Indicação de 2 a 3 livros aí. Cara, assim, o Pastor Lipão tem um livro chamado Viva Extraordinário. É um livro muito bom, porque ele é baseado em Romanos, né? Ele quebra todo o paradigma sobre Viva Extraordinário. Parece uma frase motivacional, né? E quando você lê Romanos, a vida extraordinária é essa vida entregue ao Senhor, né? Então é um livro maravilhoso, cara. Eu sempre indico esse livro. Eu gosto muito do livro A Igreja Centrada, para você que quer pastorear, quer ser plantador de igreja. Esse livro, tipo, você tem que ser o primeiro. Um livro fantástico. Tim Keller, pastor em Nova York, né? Enfim, em Manhattan, e sendo pastor presbiteriano tradicional. Então, uma igreja tradicional florescendo em Manhattan, né? Como é possível? Aí você tem que ler e entender, né? Assim, o poder que existe nesse livro. A Igreja Centrada é um livro maravilhoso. Tem outro livro também para liderança que chama Formador de Heróis. Formador de Heróis. Esse livro é maravilhoso. Dave Ferguson, né? O Douglas Gonçalves indicou esse livro, Legal. né? Eu li, isso também mudou minha forma de liderar, né? No sentido que ele fala que o verdadeiro líder ele trabalha atrás das cortinas, no backstage, né? É encontrar que ele forma heróis, ele não quer ser o herói, sabe? Foi maravilhoso. Assim, eu acho que esses 3 aí já é uma leitura poderosa para um ano, assim, sabe? Muito bom. Referências do Pastor Bruno, pessoas que você costuma ouvir, que você costuma... Cara, como pastor e pregador, meu pastor Lipão, né? Como pregador, o pastor Hernandes Dias Lopes, para mim é uma referência como pregador também, né? Reverendo Hernandes Dias Lopes. Agora, como pastor, eu gosto muito do Jay Bauman, ele é um pastor da Igreja Batista em Orlando, fantástico. Pastor Jeremias Pereira. Jeremias também, Pereira. né? Assim, como pastor também é uma grande referência. Pregadores também, eu gosto muito do Augusto Nicodemos, né? Mas ele tem a linha já dele mais reformada, mas é um grande pastor, um grande pregador. Enfim. Boa. Tá bom, né? 3 sonhos do Pastor Bruno antes de descer a sepultura. 3 coisas que você gostaria de fazer antes
Cara, eu Se quero encontrar com o Senhor. permanecer fiel. Acho que esse é meu maior desejo, assim. Permanecer fiel ao Senhor até o fim. Não, não me perder no caminho, não me render, não perseverar, não só no meu trabalho, mas no meu coração. Permanecer fiel a Deus até o fim. As minhas motivações, o porquê eu faço o que eu faço. Quero permanecer fiel até o fim. Sonho em plantar essa igreja no Japão, não ser o plantador, não ser o pastor, mas em ver isso acontecer. De Uma igreja florescer, ver esses frutos, consolidada, né? japoneses se convertendo, isso Aleluia. queima no meu coração, né? E outra é ver meus filhos, cara. Glória a Meus Deus. filhos, assim, vivendo o ministério, da forma deles, seja como pastor, seja em outra área, mas é eles entendendo o propósito de vida deles e avançando, sabe? Muito bom, muito bom. Então, é isso, pastorzão. Obrigado de coração. É isso aí, Que gente. papo Amém, maravilhoso. cara. Glória a Deus. Precisamos ter um segundo papo aí, porque nós nem Em nome entramos de na questão de Jesus. saúde Pois mental, nós é. nem entramos nas outras Nem questões falamos que eu sobre tinha isso. aqui, mas foi maravilhoso. A câmera é sua. Palavras finais aí, manda um abraço pra quem você quiser, pra galera. Enfim, deixa uma Amém. palavra pro pessoal aí. Quero dar um abraço para vocês, meus irmãos. Espero que durante todo esse papo o Senhor tenha falado muito com você, né? Sonde o seu coração, deixe o Espírito Santo agora falar com você, porque alguns chapéus aqui foram jogados, né? Algum deve ter caído na tua cabeça, né? Então, a gente não conhece você de perto, mas o Senhor conhece. Então, aquilo que Deus tocou o teu coração, abrace isso, medite nisso, rumine isso, porque daí pode sair muitos frutos. Que Deus abençoe você, tua casa, teu ministério, sua igreja. Enfim, talvez você nem congrega ainda e caiu aqui de paraquedas, né? Que o Senhor te alcance, saiba que você é muito amado pelo Senhor, né? Que o Senhor não está preocupado em como você se perdeu. O Senhor está preocupado em como te encontrar. Esse é o desejo de Deus. Ele quer te encontrar e que aqui você tenha sido, no nome de Jesus, também encontrado por Ele. Deus abençoe você. Tamo junto. Aleluia, pastorzão. Tamo Obrigado, junto, cara. mano. Deus abençoe muito. E é isso, galera. Tamo junto. Deus abençoe. Valeu, Marcão. Foi.